Pessoal, olá! Meu nome é André Chile e eu sou psicanalista há 10 anos na cidade de Jundiaí, São Paulo. Um dos meus ramos de atuação tem a ver com a promoção e a coordenação de grupos de estudo, grupos semanais de introdução à teoria psicanalítica. Atividade essa que tem me surpreendido no bom sentido, sendo realizada à distância, já há praticamente um ano por conta da pandemia. A gente se reúne por Google Meet. Eu cito esse detalhe da minha rotina porque algumas vezes me questionaram sobre a similaridade entre os termos projeção e transferência, tal como Freud os teria trabalhado. Mas não, ambos os conceitos não são a mesma coisa e, pelo contrário, quando estudados separadamente, remetem a elementos específicos cada um deles, o que é muito interessante. Agora, como é que dá para entendermos melhor essa questão? Bem, a meu ver, começando por recapitular o essencial dessas duas expressões que têm um eco forte dentro da psicanálise, começando pela projeção. Vamos lá. Dessa defesa arcaica, a qual ninguém escapa de usar incontáveis vezes ao longo da vida, mas que ocupa um papel fundamental ao lado da introjeção em particular dentro da primeiríssima infância, devemos ficar com a ideia de que o seu fim último é a rejeição, para fora da pessoa ou não, de certa cota de excitação endógena sentida pelo seu eu, maduro ou imaturo, como absurdamente angustiante. Essa rejeição tem fins de autopreservação à primeira vista, como podemos inferir. E em termos do receptáculo desse material projetado, nós temos duas possibilidades de acordo com Freud, isto é, ou a referida excitação é personificada em uma pessoa, animal ou objeto animado e até inanimado, mas de qualquer maneira alheio à pessoa que projetou, ou, numa segunda perspectiva e em maior escala, a excitação que está dentro do indivíduo é rejeitada pelo eu como tal, mas admitida se for deslocada para outro signo ou representante capaz de transitar pelas associações conscientes. Exemplos desse último caso nós veríamos no sonho manifesto e nas neuroses obsessivas especialmente. Ora, Freud deixou claro ao longo de seus trabalhos que mais do que um não querer saber que tal excitação existe e habita o íntimo da pessoa, a projeção propõe a quem dela faz uso um literal não posso reconhecer que sou essa excitação, não posso admitir que sou assim. Sabendo disso, quero dizer que em última instância a projeção anda de mãos dadas com esse desejo de não ser isso ou aquilo. Vamos recapitular agora também o essencial sobre a transferência e a seguir comparar ambas rapidamente. A Übertragung, ou transferência, termo introduzido na psicanálise ao longo de praticamente 10 anos a partir de 1900, e cuja ajuda diferente foi fundamental para a descoberta desse processo, é também uma artimanha psicológica que age em nós desde muito cedo, só não tanto quanto a projeção que na realidade a precede em muito, vale lembrar. Seu fim não é essencialmente o de defender uma pessoa de encontrar-se com certa cota de excitação que a habita, mas, ao contrário até certo ponto, a transferência visa repetir com figuras do presente dessa pessoa e com as quais se tem algum tipo de vínculo, geralmente, uma atualização dessa moção recalcada. Em termos práticos, essa excitação que se tenta pôr para fora e que foi calada em função do processo de sociabilidade tem natureza sexual, o que justifica facilmente entendermos a entrada em cena do recalque ante a manifestação do impulso. E, reparando bem a manifestação transferencial, coisa com a qual o psicanalista está habituado e na verdade precisa estar, constata sem muita dificuldade o que de fato a pessoa que transfere deseja. Em alguns casos, um carinho de pai, tal qual a pessoa desejou e não teve. Em outros, da figura substituta é exigido um tipo de afeto que a mãe não deu e agora, numa espécie de dívida em aberto, o indivíduo deseja ardentemente recobrar. Num terceiro caso, é transferida para uma figura um desejo de anulação, que na origem era de um literal calar contra um irmão ou irmã que se detestava, mas contra a qual nunca se levou a cabo sujar as próprias mãos para isso. E daí por diante. A necessidade de obter o referido prazer frustrado na origem marca essencialmente a transferência freudiana, e o fato desse desejo não ser adormecido atesta, entre outras coisas, a forte ligação que existe entre esse conceito e outro, chamado por Freud de princípio do prazer. Até é verdade que a projeção dialoga com esse mesmo princípio, mas, diferentemente do que acontece com a transferência, cuja relação com a autopreservação é praticamente nula, no caso em questão, pode-se dizer que o prazer existe nessa dinâmica psicológica quando da constatação de que realmente o desagradável não habita a pessoa, e assim ficamos diante de duas premissas que são: do lado da projeção, a necessidade dessa constatação a respeito de um não existir os efeitos da pulsão. Do outro, quero dizer, do lado da transferência, encontramos a necessidade de um recobrar a condição do material recalcado. Detalhe importantíssimo para a compreensão do assunto, esse tipo de coisa. A similaridade, eu não tenho dúvidas, entre esses dois conceitos reside no fato de que tanto a projeção como a transferência são modalidades ou formas de deslocamento em ação. Agora,
Lembremos também que Freud nos fala a respeito de uma transferência positiva, habitando o curso do tratamento psicanalítico, por exemplo. Algo que, apesar de também vir a ser uma resistência, pode, se bem utilizada pelo profissional, ajudar o curso desse trabalho. Algo impensável no que diz respeito à sua companheira distante, a projeção, que, sabemos agora, visa aos olhos de Freud, sempre e acima de tudo, livrar a pessoa de uma excitação endógena inadmissível. O último detalhe que eu gostaria de lembrar, não me estendendo, é que diferentemente da maneira como a projeção se manifesta em uma enormidade de casos, e mesmo em pessoas de mais idade, nunca a transferência funcionará como que trocando uma realidade por outra ao estilo da lei de Talião. Não. Mesmo quando é exagerada, ainda assim a transferência não tem poder para anular por completo as funções primordiais ao eu. E claro, quanto mais adaptada à realidade uma pessoa for, maior será sua capacidade de transferir do que a de projetar, ainda que esse mecanismo todos nós usamos em abundância, especialmente no terço mais inicial da primeiríssima infância. Já ao contrário, quero dizer, quanto mais frágil é esse eu, maior a necessidade e a capacidade de alguém projetar, até por uma questão de ajudar na quantidade de excitação que deve a pessoa carregar dentro de si. Concluindo, se você algum dia pensou que a transferência e a projeção eram a mesma coisa, a partir de agora vale a pena rever essa conclusão e lembrar que ambos os conceitos divergem em vários pontos. Divergem, por exemplo, quanto ao seu aparecimento no tempo, a projeção sempre antes. Divergem também no tocante ao que cada uma propõe. A projeção, um rejeitar de excitações que habitam o ser íntimo da pessoa, ao passo que a transferência lembra muito mais uma atualização do recalcado, não seu desaparecimento. Lembrando que a transferência carrega uma faceta positiva, ao contrário do que a projeção propõe, um material rejeitado e expelido, veremos que ambas também divergem fundamentalmente para Freud no que diz respeito à ajuda para o tratamento psicanalítico seguir um curso, satisfatório ou não. Por fim, se de um lado temos uma espécie de sentença lançada ao ar quando o assunto é a projeção, não quero ser e não sou isso que me habita. Já por outro, a sentença nos conta sobre alguém que deseja ir na mão oposta. A minha realidade psíquica de outrora eu vou conseguir reaver e vai ser agora. Duas vozes que, se as tivermos em alto e bom tom para nós, sairemos dessa videoaula com uma boa percepção daquilo que, para Freud, competia pelo menos majoritariamente, tanto a um mecanismo de defesa quanto para o outro. Me coloco à disposição para responder as dúvidas que forem levantadas e espero, de verdade, que possa auxiliar com essa videoaula quem tem pouca ou nenhuma familiaridade com a metapsicologia freudiana em particular. Tenho tido o hábito de subir para esse canal todas as segundas-feiras um vídeo novo. Inscreva-se como forma de apoiar esse meu projeto, caso tenha gostado do conteúdo e se deseje ir acompanhando esse trabalho que está só no começo. Sugestões de temas são bem-vindos e você pode me enviar por aqui ou através das minhas redes sociais e e-mail. Uma boa semana pra gente e até a semana que vem. Até lá!